Salve, salve, rapaziada! Professor Leandro Levi na área para trazer mais um vídeo aqui no canal Geografia Pública. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Antes de mais nada, já se inscreve aqui no... Também deixa o like aqui pra gente, se você acha que esse conteúdo é pertinente. E também comenta aqui embaixo qual assunto você acha que eu devo trazer aqui nos próximos vídeos. Eu sou o professor Leandro Levi e hoje a gente vai continuar repercutindo as chuvas do litoral de São Paulo, que não foram chuvas normais, não pelo menos no padrão de clima que a gente estava acostumado até então. Talvez seja o famoso novo normal. A gente está acostumado a falar novo normal com relação à pandemia. Com relação ao clima, a gente também vai ter que começar a se acostumar com alguns eventos extremos que vão começar a acontecer de forma mais assídua e mais forte por conta das mudanças climáticas. E aí eu trouxe aqui o meu Instagram porque eu salvei 3 publicações pra gente analisar aqui com relação às chuvas que acometeram o litoral de São Paulo no último final de semana, dia 18, dia 19. Já mataram algumas pessoas, né? Infelizmente, algumas outras pessoas ainda não foram encontradas, foram soterradas, então a tendência é que o número de vítimas aumente. E a tendência é que nós tenhamos novos eventos pluviométricos dessa magnitude, novas chuvas desse porte no litoral brasileiro ainda nesse verão. A gente está caminhando para o final do verão, a gente está caminhando para o momento em que acontecem essas chuvas no litoral brasileiro. Como a gente não tem política pública habitacional, como nós tivemos corte na verba do orçamento para obras de contenção de encostas e enchentes, a gente vai ter vítima fatal. Infelizmente, a gente vai ter vítima fatal. Isso é quase matemática, galera. Esse primeiro post aqui é da revista Ciclo Geográfico. E aí olha o que ele diz, ó. Nossas decisões e omissões criam paisagens. Quando a gente fala de paisagem na geografia, a gente está falando de uma parte do espaço geográfico, de um recorte do espaço geográfico, aonde nós conseguimos transformá-la ao longo do tempo. E aí a forma como nós a transformamos, aí depende das nossas decisões e omissões. Não é a chuva que produz o espaço onde vivemos. Inclusive, o conceito de espaço geográfico é esse. Qual a diferença entre um espaço natural e um espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia? É justamente a presença ou não da sociedade humana. Lá no meio da Amazônia, uma parte da floresta amazônica que nunca foi tocada pelo homem, ela não pode ser considerada um espaço geográfico, porque ela não tem intervenção do ser humano. Agora, a maior parte da superfície da Terra já é considerada espaço geográfico, porque a gente já modificou, muito ou pouco, depende do recorte do espaço que você está se referindo. E aí ele está falando aqui, ó, não é a chuva que produz o espaço onde vivemos, somos nós. Não foi a chuva que construiu essas casas aqui, desmatou a Mata Atlântica e construiu casas provavelmente de forma inapropriada. Então não foi a chuva que fez isso. Então não dá para culpar a chuva. As áreas de risco se multiplicam pelo país. E infelizmente cenas como essas no litoral paulista terão as vítimas. Acabei de falar isso, né? Próxima imagem. Aí aqui tem uma imagem de satélite mostrando uma abertura na Mata Atlântica, na nossa floresta tropical, que é o bioma que tem no litoral brasileiro, né, a Mata Atlântica, com uma mancha urbana. A gente consegue ver o cinza em meio ao verde. Aí tá dizendo aqui embaixo, ó, o desastre é anunciado na paisagem. Aqui tem a paisagem, isso aqui é a paisagem. As casas de veraneio no litoral norte de São Paulo empurram a mão de obra do turismo para a Serra do Mar, um local íngreme de risco onde ninguém deveria morar. O que ele está falando? Preste atenção aqui no teu pai. Aqui nós temos terreno plano, casas vazias na maior parte do ano. São as casas de veraneio. Geralmente a galera não mora aqui e só vem para cá no verão, porque é uma área de litoral, uma área litorânea, uma área de praia. Durante o ano a galera não está aqui porque está nos seus afazeres. Minas Gerais não tem praia, São Paulo, grande parte do estado não tem praia. Então a galera vem para cá no verão passar alguns dias de férias. Só que o que acontece? A galera que tem dinheiro, a galera que tem grana, a galera entrou aqui e empurrou a população que mora no ano inteiro aqui para encosta. Isso aqui é uma encosta, isso aqui não. Inclusive, se eu não me engano, essa daqui é a rodovia chamada Rio Santos. E ela meio que divide. Aqui tá a praia, aqui tá a costa, o litoral, ó. Aqui tem a parte plana, que a gente chama de planície. O Jurandir Ross chama de planícies e tabuleiros litorâneos. E nessa parte do litoral norte de São Paulo e também no litoral sul
do Rio de Janeiro, ali perto de Paraty, Angra dos Reis, a gente tem uma serra logo colada no mar, que a gente chama de Serra do Mar. Então, do mar, a gente vê a serra, vê os morros dos montes, não é montanha. Do morro, a gente vê, da serra, a gente vê o mar. Então, quando a gente joga a população residente na encosta, a gente gera desmatamento na encosta e a gente gera uma taxa de urbanização, uma mancha urbana na encosta. Terreno plano, casas vazias na maior parte do ano. Terreno íngreme, área de risco, população residente. Por que íngreme? Por conta da aceleração da gravidade. Por conta da ação da gravidade, a sua casa pode deslizar junto com o barranco e você morrer soterrado. E aí, no caso aqui, a gente está mostrando que quem tem mais chance de morrer nesses moldes é o pobre. É o que acontece na maioria das vezes, tá bom? E aí, continuando aqui o fio. Em muitos trechos, é comum que a rodovia Rio Santos, que é essa rodovia aqui, ó, seja fronteira é muito difícil usar essa palavra aqui, né? Seja a divisão entre as duas realidades. O lado da praia, com mansões ocupadas em poucos períodos do ano, e o lado da serra, com moradias improvisadas, olha aí, a precariedade da habitação, onde mora a população fixa que trabalha nas casas de veraneio. E é isso aí. Olha aqui, população residente, rodovia, casas de veraneio, que são casas que são ocupadas somente numa pequena parte do ano, do resto do ano fica vazia. São as famosas casas de praia, né? População mantida em áreas de risco, dezenas de mortos, inclusive bebês, feridos e desabrigados. Perdas materiais, pessoas retornando, inclusive de helicóptero, para outras residências que possuem. Então, a diferença gritante no espaço geográfico. A gente pode dizer que isso daí é um exemplo didático do que na geografia a gente chama de segregação socioespacial. Segregação, separação, sociedade espacial no espaço. Separação da sociedade no espaço. E aqui a gente está vendo ela materializada. A própria rodovia delimita quem é rico e quem é pobre. A própria rodovia delimita quem vai ter perdas materiais e vai conseguir se safar com helicóptero e quem vai morrer ou perder algum parente e perder a sua casa. Até a própria geomorfologia vai dizer isso. Porque quando você está numa planície, no plano, a chance da tua casa desabar é muito menor do que quando você está numa encosta. Então, olha a segregação socioespacial materializada no espaço aí, para vocês entenderem que fenômeno é esse. Cara, Brasil é didático nisso aí, tá? Ocupação irregular devido à falta de políticas públicas de moradia. Terrenos caros e impostos altos expulsam a mão de obra usada pelo turismo. Então, a mão de obra que trabalha aqui, mora aqui. Porque o preço da casa aqui, o preço do terreno aqui, é muito maior do que aqui. E aí, consequentemente, a galera que não tem condição de bancar isso, foi expulsa daqui para cá. E aí aqui construiu o seu barraco, construiu a sua casa, só que sem infraestrutura nenhuma, sem políticas públicas de moradia, política pública de habitação, ou seja, tá ali. E aí a gente está tendo cada vez mais chuvas torrenciais no final do verão, que fazem com que essas pessoas vivam a própria sorte, né? Será que a minha casa vai cair hoje ou vai cair amanhã? Será que a minha casa vai cair? Será que eu vou morrer? Isso tem muito a ver com a feição de relevo que nós temos no litoral brasileiro, com o clima que acomete o litoral brasileiro, com as mudanças climáticas que estão deixando os eventos extremos cada vez mais normais, só que principalmente a falta de políticas públicas de moradia. Era para ter deixado construir aqui? Óbvio que não. Construiu? Beleza. Agora, vamos fazer o certo? Vamos retirar essa galera daqui, vamos construir habitação digna, em um local seguro, construção digna e botar essa galera pra essa galera não morrer. É simples, é só pra não morrer. Quando a gente fala de terrenos caros e impostos altos e expulsando a mão de obra usada pelo turismo, a gente tá falando de uma coisa chamada especulação imobiliária. Especulação imobiliária é quando você começa a aumentar o preço da residência em algum local, o preço da habitação, da moradia em algum local, e acaba expulsando quem outrora habitava ali. E aí o cara é expulso pelo dinheiro. O nome disso é especulação imobiliária. Área que há décadas é conhecida por não ser segura para ocupação. Área dominada pela especulação imobiliária, olha aí, ó, de baixa densidade. Baixa densidade é porque quase não tem ninguém morando. É casa de veraneio.
poderiam ser construídos edifícios para abrigar a população que reside em área de risco, evitando desastres. Só que a galera quer morar numa mansão. Morar não, a galera quer passar uma semana do ano numa mansão no litoral. E o resto do ano tá lá em outra mansão, lá na capital. Enquanto a população local foi expulsa para a encosta e todo ano morre gente. Agora, olha o que eu vou fazer. Vou vir para esse post aqui. Olha o que esse post está dizendo. As raízes protegem a encosta. Você tem uma encosta. E aí tem raiz, porque tem vegetação na encosta. Vegetação diminui a velocidade da água. Olha isso, a água vai cair lá em cima, tá chovendo aqui, ó. Cai lá em cima, a água vai escoar, né? A água vai escorrer. Ela vai descer a encosta. Quando tem vegetação, uma parte da água fica retida pela raiz. Raiz torna solo mais absorvente. A raiz também segura fisicamente. A raiz é a estrutura do solo. O solo fica preso porque a raiz está ali. Então quer dizer que não vai ter deslizamento de terra se não tiver desmatamento? Tem deslizamento de terra com vegetação em cima. Porém, quando você faz o desmatamento, você aumenta exponencialmente a chance desse solo se descolar da rocha e deslizar. E é óbvio que quando você faz isso aqui, essa área aqui, para ter o avanço da mancha urbana, teve que haver desmatamento. E aí, você aumenta a probabilidade de deslizamento de terra. Depois do desmatamento, supressão da vegetação com a motosserra aqui, ó. Raiz morta logo se decompõe, acabou. Logo vem a erosão. Erosão é deslizamento de terra, pô. Sem a vegetação para brecar, a água desce muito mais rápido. Sem a raiz para segurar, o solo é levado pela água. Sem a absorção do solo, o volume de água descendo é maior. Eu quero saber o que tem de sapiente em desmatamento. Nós deveríamos ter desenvolvido modos de habitação que vivessem em comunhão com a natureza e não que suprimisse a natureza, porque isso aí tem volta. Olha. E aí, para finalizar o vídeo, o último e terceiro post do meu amigo professor Leandro Ribeiro, que é meu xará também, né? Porque eu sou Leandro Ribeiro. Olha só, fatores que contribuíram para a concentração de chuvas intensas no litoral de São Paulo. Lembrando que Bertioga choveu quase 700 milímetros em 24 horas. Uma chuva colossal, sem precedentes na história da medição de chuvas do Brasil. Em algum momento a gente começou a medir, e aí a gente nunca mediu uma chuva tão grande num espaço de tempo tão curto. Foi isso que aconteceu nesse final de semana. Qual é a explicação climatológica da coisa? Por que choveu tanto no litoral de São Paulo no final de semana de carnaval? Essas chuvas torrenciais foram provocadas pela conexão de 5 fatores que, juntos, contribuíram para acumular nuvens bem carregadas, especificamente no litoral de São Paulo. Fator 1. Antes da sexta de carnaval, uma massa de ar frio veio do sul do continente. Olha a massa de ar frio aqui em azul. Massa polar subindo. Normal. Essa massa de ar estava intensa e foi derrubando as temperaturas por onde passava. Teve queda de temperatura lá no sul do Brasil de uma hora para outra absurda. Isso aconteceu. O limite dessa massa de ar é chamado de frente fria. A frente fria é justamente aqui, ó, no ponto de contato dela com o que está na frente dela. A gente está falando de uma frente fria. Pois ela vai ocupando o lugar da massa quente que estava ali. Ela, por ser mais densa, ela vai entrando na massa quente. Nesse contato, tem a chuva frontal, tá? Agora vamos falar do 2. Ventos quentes e úmidos vindos do Nordeste. Olha aqui, ó, ventos quentes e úmidos. Quentes por quê? Porque tá vindo da parte equatorial do globo, tá vindo da parte quente do globo. Traziam bastante água para a atmosfera do Sudeste. Vento quente, atmosfera quente, significa evaporação, significa umidade. Então tem umidade vindo e vai se encontrar com a frente fria. Olha o que vai dar. Traziam bastante água para a atmosfera do Sudeste. Nessa região do Atlântico temos a massa tropical atlântica. A massa tropical atlântica é uma massa que fica nessa região. Ela é tropical, por isso quente, porque ela tá aqui, ó, trópico de Capricórnio passando aqui, ela é dessa região, e atlântica, porque ela tá em cima do Oceano Atlântico. Então é uma massa quente e úmida, que é muito úmida e responsável por parte das nossas chuvas no verão. Ela é a massa que fica aqui no Oceano Atlântico e que adentra o litoral, encontrando essa serra que nós temos aqui, ó, que tá aqui no número 4, ó. E aí a gente tem as chuvas orográficas, chuvas de relevo, que ela bate na serra e despeja a umidade. E aí na parte litorânea do Brasil, a gente tem essas chuvas principalmente no final do verão. A 3 aqui, ó.
Um pouco mais ao sul existia um centro de baixa pressão atmosférica. Olha só, centro de baixa pressão atmosférica é o que a gente chama de ciclone. Pressão atmosférica, no final das contas, é o peso que a atmosfera faz, é a densidade da atmosfera sobre a superfície. Se você tem baixa pressão atmosférica, é um lugar onde está tendo alívio de pressão. Então tem ar ascendente, ar subindo. Ar subindo que, por conta da rotação da Terra, olha que doideira, o ar que sobe, por conta do movimento de rotação da Terra, ele sobe fazendo uma espiral, que a gente chama de ciclone. E aí ele suga tudo para baixo dele, porque tem ar subindo e ele suga tudo para baixo dele. Ó, um pouco mais ao sul, existia um centro de baixa pressão atmosférica. Ele funcionou como se fosse um atrator. Ó, ele suga um atrator de ventos. É como se fosse um aspirador de pó, concentrando a umidade e ajudando a formar um corredor de umidade. Tem massa de ar fria subindo. Tem vento úmido quente descendo. E aqui tem um centro de baixa pressão que ajudou a criar esse corredor de umidade até o litoral de São Paulo. Litoral norte de São Paulo. A 4, que é a serra que a gente vai ver aqui. Ó. No litoral de São Paulo existe a Serra do Mar e outras unidades de relevo altas que seguram a umidade. Funcionam como uma barreira orográfica. Aí, quando a gente fala de chuva de relevo, chuva orográfica, é essa chuva, no qual a umidade vem do oceano, entra, encontra um paredão de rocha, que é a serra, e aí bate e ele não consegue passar. E aí, naquela vertente da serra, você vai ter muita chuva. Atrás da serra, você vai ter ar seco, obviamente, impedindo que ela se espalhe pelo estado. Uma massa úmida e quente, ao encontrar uma serra, sobe, porque está quente. Apesar de estar úmida, está quente, então a densidade ela é relativamente baixa, então ela tem capacidade de subir. Aí quando ela sobe, ela vai encontrando temperaturas mais amenas, que é o que ele está dizendo aqui, ó, que é o que o meu xará está dizendo aqui, se resfria nas partes mais altas da troposfera, ela vai chegando, que é a camada que nós estamos da atmosfera, a camada mais baixa, né? A camada que está em contato com a superfície da Terra. Ela encontra esse ar, essa massa de ar úmida e quente, ela encontra a temperatura mais amena, se resfria, e aí olha o que vai acontecer. Sobe e se resfria nas partes mais altas da troposfera, então ocorre a chuva orográfica, porque quando ela se resfria, ela condensa, e aí ela chove, ela precipita, também chamada de chuva de montanha, ou chuva de relevo, né? E aí a 5 aqui, ó. O encontro da frente fria com os ventos quentes e úmidos do Nordeste ocorreu em uma área de instabilidade, gerando um corredor de umidade com muitas nuvens carregadas de água. Nuvens são formadas por gotículas de água líquida e ou sólida. Essas nuvens se encontraram num trecho do litoral de São Paulo, impedidas pelas serras da região. A chuva se formou e ficou concentrada ali, despejando toda a sua água acumulada durante a formação do fenômeno. Olha isso. Olha aqui o centro de baixa pressão, formando um ciclone. Aqui nós temos a frente fria chegando, ó. Aqui é o contato da frente fria com os ventos quentes. E aí esse corredor de umidade aqui em verde, ele simplesmente culminou no litoral de São Paulo, principalmente em cima da cidade de Bertioga. Foi onde teve o maior acumulado de precipitação em 24 horas. Foi uma chuva colossal. Ó, essa evolução das chuvas, olha isso. Sábado, ó. Aqui já é Ilha Grande, aqui é Ilha Bela. Olha aqui, tudo vindo pra cá, ó. Pau, olha a quantidade de chuva que tem aqui. Olha a quantidade de chuva que tem aqui. Olha aqui, olha isso aqui, a cor disso aqui. Olha a cor disso aqui. Aí, domingo, olha isso. Olha o acumulado, olha os ventos correndo pra dentro, cara. Tudo convergindo pra lá, né? Foi um corredor. Que loucura! A umidade vem, encontra uma serra e aí acaba subindo, condensando e precipitando, sendo chamada de chuva de relevo, chuva orográfica, chuva de montanha, como o professor Leandro Ribeiro colocou aí. O bagulho é esse. Tá acontecendo, as mudanças climáticas estão acontecendo, as chuvas estão ficando cada vez mais torrenciais e a gente não tem política pública para diminuir o número de vítimas. Pelo contrário, o governo Bolsonaro no ano passado praticamente dizimou o orçamento para esse tipo de coisa. Então é uma escolha política. A gente está começando a colher o que a gente plantou durante os últimos séculos aí. É isso? Vamos para cima?